Olá, crianças! Estamos de volta para mais uma aula sobre fração. E agora chegou o momento de você medir os seus conhecimentos. Qual é essa hora? Vamos ver? É a hora da atividade. Olha aí um papai ensinando a sua filhinha a fazer as atividades, né? Virtuais, e aí ele está explicando, né? Isso aí tem sido a nossa realidade no dia de hoje, né? Então, nós vamos começar com um desafio. Escreva como se lê as frações apresentadas abaixo. Observe, tem também essa forma de representar, quando o tracinho vem no meio e o numerador na frente e o denominador atrás, né? Em muitas atividades, né, em receitas, você vai encontrar a fração representada dessa forma. Então, como que nós vamos ler? Nós temos o 1 barra o 2. Lembra qual é? Quando eu divido em duas partes, eu tenho 1/2. Muito bem! Tenho certeza que vocês acertaram essa daí, hein? Quando eu divido em duas partes, o 1, eu tenho 1/2, uma metade, né? E aí, vamos ver a próxima? Eu tenho 1 agora dividido em 5 partes, né? Em 5 partes. Se eu dividir em 5 partes, né, o numerador está na frente, eu digo 1. E o denominador está atrás, que ele é, no caso, o 5. Lembra que a gente lê de uma forma especial? Então, o 5 vai ser quinto. Então, eu tenho 1/5. Muito bem, acertaram também, não é? Vamos para a próxima? Agora eu tenho 3/14. Então, eu tenho 3 de 14 partes, né? Agora, lembra como eu leio quando está no numerador? Eu leio o número normal. Então, eu tenho 3. 3 barra, então eu tenho 3, 14. Lembra do númerozinho que a gente, da palavrinha que a gente usa depois do 10? 14 avos. Muito bem, crianças. E a próxima? 13, 14 avos, certinho? Agora vamos ver, eu tenho 4 e barra 10. Mas lembra como é que a gente lê 10, quando a gente lê 100, quando a gente lê 1000? A gente lê décimos, centésimos e milésimos, né? Então, aqui eu tenho 4, eu vou ler normal 4 décimos. Vamos lá conferir? Muito bem, acertaram também, né? Vamos para a próxima? Observe a gravura da turma da Mônica. Olha só, vocês conhecem esses personagens? Vamos ver se eu ainda lembro. Temos a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, né, que não gosta de tomar banho, e a Magali, que está aí com a língua de fora porque ela adora comer. Certinho, nós temos aí 4 personagens da turma da Mônica, né? Que fração do total de personagens é representada pelas meninas? Agora eu quero que você analise essa situação. Mas, professora, tem como nós fazermos fração de pessoas? Lembra dos sapinhos? Na nossa primeira parte da aula? Então, eu vou pegar o meu todo, vai ser o quê? 4 personagens, certinho? Eu tenho 4 personagens, ó. Tenho aí 4, é o meu total. 4 personagens, não é? E aí nós temos, quem são esses personagens? Eu tenho a Mônica, o Cebolinha, o Cascão e a Magali. Certinho? Quantas meninas eu tenho? Eu tenho 2 meninas do total de 4 personagens, certinho? Então, eu vou representar de que forma essa fração? Eu vou dizer que eu tenho 2/4. Ou eu vou representar, né, 2/4. Dessa forma aqui também. E qual é a letrinha que está aí representando? Vamos ver? Muito bem, a letra C, ela também pode ser representada a metade, né? Eu tenho a metade de meninas. Por quê? Porque 4, olha só, aqui eu vou simplificar. Olha só, eu vou simplificar. Como que é isso, professora? Eu vou pegar
Para eu saber qual é a resposta, eu tenho que simplificar. Como é que é simplificar? Eu vou dividir pelo número divisível pelos dois algarismos, né? Então, aqui, ó, qual é o maior divisor de 2? É o próprio 2, que vai ser igual a 1, certinho? E vou dividir 4 por 2. 4 dividido por 2 vai ser 2, certinho? Então, eu vou ter no total a metade. Se são 4, 2 é a metade. Então, qual é a fração que representa a letra C? Vamos conferir aí na telinha? Muito bem, letra C. Ai, professora, eu fiquei com dúvida. Observe, eu tenho 4 meninas. 4 no total de personagens e 2 meninas. Eu tenho a metade aí, certinho? Mas quando a gente vai fazer a fração, né, a gente vai pôr o 2 sobre 4. E aí, para mim encontrar a resposta, eu vou ter que simplificar. Vou ter que dividir, certinho? Vamos para a próxima? A atividade parecia fácil, né? Mas complicou um pouquinho, né? Então, observe aí, na telinha. Qual é a fração que representa a parte colorida na figura? Agora, eu tenho que analisar a minha figura. Quantas partes, né? Nesse círculo que parece aí uma pizza, né? Quantas partes eu tenho nele? Vamos contar? Eu tenho 3 coloridas e 2 que não estão. Então, eu tenho um total de 5 partes, certinho? Vamos ver o que está sendo perguntado, né? Qual é a fração que representa a parte colorida, certinho? Então, a parte colorida eu tenho um total de 3. E qual é o total que foi dividido? 5, certinho? Vamos só olhar aqui. Vem aqui comigo. Observe, eu não sou muito boa em desenhos, né? Mas aqui nós temos um círculo certinho que foi dividido aqui em 5 partes. Vamos imaginar que ficaram todas iguais. Aí aqui, 1, 2, tá faltando uma aqui, né? 3. Aqui é a parte pintada, certo? Essa parte pintada é o meu numerador. Não posso esquecer, a parte que vai ficar em cima, a parte que está representada, a parte colorida. Então, é a parte que está pintada. E em relação ao total, 5, né? Então, eu tenho 3 quinto. Como que eu posso também representar? 3 quinto. Qual a letrinha aí que eu tenho essa alternativa? 3 quinto, letrinha C. Muito bem. Encontramos a nossa resposta. Vamos fazer mais uma atividade? Em um estádio de futebol, a arquibancada é dividida em 8 setores iguais. Uma das torcidas ocupou 3 setores, né? Uma dessas torcidas dos times, né? As torcidas que foram lá torcer pelos times que estavam jogando. Então, nós temos 8 setores. Setores é o total de arquibancada, total que foi dividido as arquibancadas. Então, o total que foi dividido são 8, né? E a parte que foi ocupada foram apenas 3. Então, essa daí está muito fácil, já está dando a resposta. Porque olha só a minha pergunta. Observe o desenho, identifique a fração que representa a parte que esta torcida ocupou. Presta atenção, aí tem um estádio, aí você pode confundir, meu Deus, como é que eu vou ver onde está essa torcida? Não, é questão de você pensar, de você analisar o problema. Ó, o que está me dizendo esse problema? Que um estádio de futebol, a arquibancada é dividida em 8 setores. Então, eu já tenho a quantidade que foi dividida. 8 setores. Então, esse 8, ele vai ficar embaixo. Deixa eu apagar aqui. Ele foi o total que foi dividido. Então, ele vai ficar embaixo. E o total que foi ocupado pelas torcidas foi apenas 3. Então, eu tenho 3 oitavos, né? Ou, outra forma de representar, 3 oitavos. Qual a letrinha que está aí a resposta? Vamos ver? Letrinha B. Muito bem, crianças. Letrinha B, nós temos 3 oitavos. Vamos para a nossa próxima? Em cada círculo, a área colorida representa uma fração e um inteiro. Qual alternativa representa a soma dessas frações?
Aí nós já temos uma atividade que requer um pouquinho mais de atenção, né? Nós já temos duas imagens e nós vamos somar, certinho? E tem uma regrinha que diz que quando a quantidade é a mesma, né? Vamos ver aí, nós temos a representação na imagem, nós temos 8 partes, as duas imagens foi dividida em 8 partes, certo? Então, a quantidade foi 8. 8 mais, né? Essa é a quantidade. Na primeira imagem, eu tenho 5 oitavos, certinho? Na segunda, eu tenho 3, aliás, 5 não, 4, desculpa. 4 oitavos. E na segunda, eu tenho 3 oitavos. Confere aí comigo na telinha. 4 mais 3 oitavos, certinho? Então, o que nós vamos fazer? Quando os denominadores são iguais, nós vamos repeti-los. 8. E aí, nós vamos adicionar 4 mais 3. Aí, você vai adicionar com seus dedinhos ou mentalmente, né? 4 mais 3, a gente sabe que é 7. Mas a gente pode calcular, né? 4 na minha cabeça e somo mais 3. 4, 5, 6, 7. E aí, nós temos uma resposta de 7 oitavo. Ou outra forma de representar assim. Qual a letrinha que nós vamos encontrar essa resposta? Vamos lá? Letrinha B, muito bem, crianças. Eu tenho certeza que vocês não terão mais dúvidas de resolver nenhum tipo de atividades relacionada à fração, porque ficou muito claro para vocês. Tenho certeza disso, eu espero que realmente vocês tenham aprendido direitinho. Mas se ficou alguma dúvida, não se preocupe, você vai poder ver essa aula, rever quantas vezes você desejar na nossa plataforma Eduque, certinho? Te vejo em uma outra oportunidade. Fica com Deus!